Meus amores, deixa eu dar um tempinho aqui no Fala Galisteu para te dar um recado importante. Eu vou falar da Amazon Prime Video. O serviço da Amazon conta com um catálogo de fazer inveja para muito serviço de streaming e um preço que você não vai acreditar. No Amazon Prime Video, você pode assistir séries clássicas, como as aclamadas comédias Seinfeld, The Office, sucessos como Prison Break, Supernatural, Grey's Anatomy, This Is Us. Além disso, você pode ver as novas séries originais que estão sendo comentadas no mundo inteiro, como The Boys, Homecoming, Hunters e outras séries. Enfim, haja pipoca para maratonar um acervo desses. O Amazon Prime Video está dando 30 dias grátis para você conhecer a plataforma. É bom demais, hein? Aí depois você paga apenas R$ 9,90 por mês. Gente, eu tô falando sério, R$ 9,90 por mês. Mais barato que uma pizza, muito mais barato que uma cerveja, mais barato do que outras plataformas de streaming que você conhece, pode ter certeza disso. E tem mais. Assinando o Prime Video, você ganha frete grátis em vários produtos da Amazon. Gente, falou frete grátis, meu coração até dispara de alegria. Olha, são milhões de músicas, games, e-books, revistas. Esse combo todo de benefícios você terá direito se tornando um assinante do Amazon Prime Video. Então, aproveite. Peça agora seus 30 dias grátis e redescubra as séries que você ama e descubra as séries que você vai amar. Olá, meu amor, seguindo ainda nessa novidade do podcast do Fala Galisteu, a gente está fazendo um especialzão de beleza, um especialzão de cuidado para você, com as maiores referências do país quando o assunto é aquele que a gente está discutindo naquele momento. Hoje, a gente tem ela, que é uma das maiores referências do país quando é emagrecimento o assunto. E é sobre isso que nós vamos falar. Ela, para você ter uma ideia, minha convidada, lidou com a própria compulsão alimentar, emagreceu 47 quilos com o Dr. Máximo Ravena na Argentina. E o que ela fez? Ela trouxe para o Brasil esse método. Então, hoje ela tem o Centro Terapêutico Máximo Ravena. Ela tem em São Paulo, tem em Salvador e tem em Brasília. Hoje, além de emagrecer celebridades, políticos, influenciadores, pessoas, de uma maneira geral, ela ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos, de terem um corpo magro, sem cirurgias, sem remédios, que é o mais importante. Engenharia Química na UFPR. Trabalhou como executiva da área muitos e muitos anos. Ainda que ela tenha prazer de trabalhar como profissional, ela achava que a sua vida estava sendo sugada pelo mundo corporativo. Acho que ela não estava errada, não. Decidiu trabalhar, então, com um sonho, com um propósito. E hoje, ela ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos de uma vida plena, mais completa e com muito autocuidado e amor próprio. E ele é um dos apresentadores mais carismáticos da telinha. Ele esteve à frente do comando do bem-estar da Globo durante 8 anos. Ficou ainda mais conhecido com o projeto Afina Rocha, onde ele perdeu um monte de quilos. Rei dos memes, bomba no Instagram, quase 800 mil seguidores, escritor e palestrante. Eu estou falando de Fernando Rocha e ela, minha convidada especial, Moema Soares. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério? Fala, Galisteu. Meus amados Moema e Fernando, vamos lá falar de um assunto que me interessa e muito, e eu tenho certeza que você que está ligado aqui no Fala Galisteu também se interessa pelo fato de emagrecer, principalmente nessa época do ano, mas emagrecer com saúde, emagrecer dentro da alegria de viver, eu falo. Porque tem aquele emagrecer porque alguém emagreceu, porque está na moda ficar magro, esse não vale. O que vale aqui é se olhar no espelho e se gostar e ter saúde, mas acima de tudo, se você é dessas que procura emagrecer só numa época do ano, numa determinada fase, agora corro para fazer esporte, corro para emagrecer, fica aqui que você vai ouvir boas histórias. Moema, minha querida amiga, o método que você trouxe para o Brasil é considerado um dos mais eficientes quando a gente fala em emagrecimento. Como é que vocês fazem, de fato, as pessoas perderem muitos quilos? Porque uma coisa é perder 3, 4 quilos, outra coisa é perder 40, 50 quilos. Bom, então, o que a gente trabalha, Adri? Primeiro, obrigado aí, né, por ter me convidado para participar, é sempre um prazer. O que a gente faz, né? A gente trabalha com uma alimentação muito balanceada, né, e com as outras áreas de saúde também. Então, você vai ver o paciente como um todo, você vai checar a saúde dele, ver como está clinicamente, e aí depois vai passar para a nutrição, já com orientação do médico, qual é a dieta correta,
qual é a alimentação que ele vai fazer para corrigir o excesso de gordura, que esse é o nosso foco, reduzir a gordura do corpo da pessoa, não tocar em massa muscular, preservar a massa muscular, que é a parte saudável do corpo. Então o paciente chega, faz uma bioimpedância, né, que é aquela balança que faz uma leitura da composição corporal, né, e lá vai dizer quanto você tem de excesso de gordura. A partir daí, a gente planeja o tratamento do paciente, vê qual é a dieta que foi indicado pelo médico, né, e vai planejar o tratamento. O paciente que está com a saúde ok, a gente tem uma média de resultado, né, para esse perfil de paciente que não tem nenhuma uma doença anterior, alguma uma coisa que esteja em tratamento, como a diabetes, como um problema de excesso de gordura no fígado, ele vai fazer uma dieta, os pacientes que não têm essa patologia prévia, uma dieta que vai emagrecer o paciente na faixa de mulher de 5 a 7% linear todos os meses, e homem de 7 a 10%. Né? Então, Sempre mais que a gente, né, os homens, sempre mais. É um dom que eles têm de ter a vida mais fácil, né, sempre. Então, na realidade, se você pegar o homem que vai no máximo e a mulher que está no mínimo, ele emagrece o dobro do que a mulher no mesmo período de tempo. Mas, em compensação, a mulher, independente da idade, vai conseguir emagrecer. Aquela história, eu estou com menopausa, eu tenho problema de tireoide. Todos os pacientes emagrecem. Pode até ser que você, como é uma curva estatística, que você alguns casos, chegue a 4%, mas mesmo assim, você vai ter uma média de uma mulher emagrecendo aí, uma média de 4 a 5 quilos por mês, mais ou menos. É impressionante mesmo. Eu convivo já com Ravena há alguns anos, com o método Ravena, com todos vocês, e eu fico muito impressionada de ver a frequência, de ver o quanto as pessoas perdem, o quanto elas são felizes na clínica. Você vê as pessoas ali convivendo, tem um convívio social muito bacana. Claro que na pandemia isso mudou muito, né? Mudou para todo mundo, mas tinha essa relação da vida social dentro da clínica que era bacana demais, inclusive que me aproximou do Fernando, que está aqui como meu convidado também especial. Grande Fernando, foi apresentador do Bem-Estar durante alguns anos, né? Quanto tempo lá você ficou, Fernando? De 8 anos, Dri. 8 anos apresentando todos os dias, entrando na nossa casa com esse sorriso, fazendo os trimelique dele, cantando, dançando. E você, durante um tempo, não sei se no início do programa ou no meio do processo do programa, ficou um pouco mais cheinho. Isso não significa que não estava bom, mas você começou a fazer essa dieta e começou a falar para as pessoas sobre isso. O que aconteceu? Te incomodou? Você foi buscar emagrecer? Alguém cutucou você para falar? Como é que foi esse teu processo de emagrecer? Então, primeiro também uma alegria estar aqui no seu podcast, onde eu também tenho um podcast, também sou da Pod 360, o meu se chama Na Medida do Possível, que é exatamente um lema que eu tenho para a vida e onde a Clínica Ravena me ajudou muito. No início do programa, quando começa o projeto do programa Bem-Estar, eu era um gordinho feliz, contente comigo mesmo, estava decidindo a minha vida. Tá tudo bem, né? Estava tudo absolutamente muito bem. Eu tinha uma informação de que metade da população do mundo estava acima do peso, eu representava essa metade com muito orgulho, e Mariana Ferrão, linda, maravilhosa, representava a outra metade. Então, eu estava de um lado, ela de outro. Mas o contato com essa informação útil sobre qualidade de vida, essa informação que transforma a nossa vida, foi sendo muito grande na minha rotina. E aí, eu lembro muito bem, a gente tinha um episódio lá de um rapaz do interior do Mato Grosso, lá da cidade de Sinop, que pesava 150 quilos, ele pediu ajuda para a gente tentar emagrecê-lo. Ele não queria fazer cirurgia, não queria tomar remédio, e eu pesava uns 113 quilos, o Éder pesava 150, eu pensava, tá ótimo. Você chegou a bater 3 dígitos? Eu não sabia disso. Sim, infelizmente. E achava isso normal. Esse que é o porém, essa que é a chave da Clínica Ravena. É aí que muda a história. Porque eu pensava, não existe nenhum regime
que sirva para mim. Porque regime é coisa de restrição, regime é coisa de exceção, mas o contato com o Éder, que pesava 150 quilos e conseguiu emagrecer, junto com uma equipe multidisciplinar, fez com que eu pensasse, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí surgiu a ideia de fazer uma reportagem nessas clínicas com regimes hipocalóricos, que era exatamente o perfil Ravena, e as pessoas olharam para mim e falaram assim, não, você não vai conseguir, você não tem força de Porque vontade. está sempre muito ligada ao sofrimento, essa coisa da perda de peso, né? Assim, ai, vai comer mal, vai morrer de fome, ai, vai ter que abdicar de coisas deliciosas da vida. Tá sempre ligado a isso aí, o emagrecimento, A né? gente tinha a ideia assim, vamos fazer uma reportagem nessas clínicas que a pessoa vai lá, passa tanta fome que acaba de comer a banana, come a casca também, porque fica com muita fome. E aí eu pensava, não, eu não vou fazer isso. Regime não, mas um regime reportagem talvez eu consiga. Foi aí que eu conheci esse anjo da guarda chamado Moema, e que minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu fui para a Clínica Ravena. Que curioso, porque então você foi tocado pelo seu próprio programa, fazendo as suas próprias matérias. Os próprios desafios. Foi assim que eu corri a São Silvestre, que eu corri a maratona em Chamonix, a ultramaratona de Mont Blanc, rompendo barreiras Foi pessoais. assim que você participou da Dança dos Famosos, assim como eu. É legal isso, né? Porque aí a clínica te instiga, né? Eu lembro da conversa com a Camila, ela falou assim, ok, você vai perder 20 quilos sem sofrer. Falei, é impossível perder 20 quilos sem sofrer. Não, você vai perder sem sofrer. E aí você coloca isso na sua cabeça, internaliza esse processo e é fantástico. É porque não é só, essa pergunta vai para os dois, na verdade não é uma pergunta, é um papo aqui, pelo que eu entendo do Ravena e faço, claro que o meu método de emagrecimento é diferente do teu, que é diferente do teu que está ouvindo, que está pensando em emagrecer, que é diferente de... Porque cada um é um e tem um jeito de lidar com a vida, tem uma rotina e tem uma necessidade, né? Então, no meu caso, eu tenho sempre que perder 3 ou 4, que é sempre o que eu excedo quando eu estou fora da dieta. Então, eu já me garanto, porque eu sei que vou dar uma engordadinha aqui de 2, 3, 4 quilos, depois eu preciso voltar para esses 2, 3, 4 quilos, mas não porque alguém manda, porque eu mesmo preciso voltar. Eu quero me olhar no espelho, quero vestir aquela calça que eu estou acostumada a vestir e quero me sentir feliz. Então, eu tenho um jeito de lidar com a clínica. Agora, pelo que eu entendo, assim, de uma maneira geral, não é só a comida, né? A clínica oferece um acompanhamento, que eu acho que também é muito importante, né, Moema? São as palestras, o acompanhamento de um psicólogo junto, as terapias. Não é só o fato da comida, o fato de você restringir alguns alimentos, né? Porque só dieta não emagrece ninguém, né? Porque você se submete àquele processo naquele momento e depois, quando vira o dia ali, teve um dia ruim, choveu, você vai sair da dieta. A dieta é um processo. O nosso tratamento não é a dieta, é um método, né? E a base de sustentação dele, primeiro, é essa convivência entre as pessoas vão se conhecendo, vão se relacionando, vai fazendo sentido eu cuidar disso. Imagine você que está só em casa comendo e de repente você vê um monte de pessoas que tinha muito peso e você vê todo mundo magro na clínica, você não acredita. Nossa, por que ele emagreceu e eu não posso emagrecer? E tá lá, bem feliz. Então, a parte de sustentação terapêutica e do formato da clínica, essa coisa de inclusão, de todo mundo ir fazendo conhecidos, vão ficando amigos, um pouco essa coisa do network dentro da clínica também, é uma parte, eu acho que a parte mais interessante do tratamento, porque não fica aquela coisa só na dieta sofrida, você começa a conviver com um monte de gente que está cuidando da saúde e feliz. Gente, é de uma potência você emagrecer, né? O processo Fernando foi lindo, eu acompanhei o seu também, Dri, acompanho o tratamento de vocês muito de perto. O da Dri, a gente criou um formato de tratamento que eu sempre digo que ela é a inspiração desse tratamento, que é o performance, né, para pacientes que têm esse pequeno excesso de peso, e a gente abraçou essa necessidade também, né? Então, É legal, porque às vezes perder 3, 4 quilos é tão difícil quanto perder 40. Não vamos minimizar aqui essa questão, porque às vezes quando você tem excesso de peso, você perde muito mais rápido. Porque você tem excesso de gordura, o início do processo, Fernando, quando você começou a emagrecer, você não perdeu rápido?
Claro, Uns 5, claro. 6 quilos rapidamente, Depois tem o assim? platô, né? E depois tem o Claro. platô. E a luta é de cada um, né? O parâmetro é de cada um, a balança é muito individualizada, né? Isso é muito bacana, né? Ter os parâmetros da balança. Eu lembro muito desse simbolismo que cada grama tem. Quando eu recebi um presente da Moema, com uma balança portátil, assim, de peso, né, para levar dentro da bolsa, eu tenho ela até hoje, e eu ficava eu tinha medo de balança. E Eu depois eu também. tive uma. Quem Na nunca? verdade, eu acho que eu tenho. Mas você tem uma balança para chamar de sua, né? E durante o processo, aquela balança menorzinha de cozinha que mede gramas. Então, você vai vendo a vida de uma outra forma. Isso que a Moema falou, o processo é mágico, o processo é muito bonito, né? Você sai de um lugar que você tinha dentro de você, que eu não consigo dar conta disso, e de repente você está curtindo cuidar disso e começar a ter uma outra conexão dentro de você. São experiências, né, que te dão um outro lugar em relação à alimentação, porque você sempre acha: "Ah, não vou isso não é para mim". Muita gente, ainda tenho muita pena, que tem muita gente que tem muito peso, que acha que não dá conta de fazer tratamento, e que não é Eu tenho uma verdade. amiga eu tenho uma amiga que eu cansei de falar sobre o Ravena para ela e ela falou: "Não, não, não, vou fazer a cirurgia. Eu preciso engordar mais um pouco para fazer a cirurgia". A gente vai encontrando 1000 desculpas pra gente, né, ali, para ir para um caminho um pouco mais confortável, e ela acabou fazendo a cirurgia. Eu acho que ela teria emagrecido no Ravena no mesmo tempo, sem precisar da cirurgia, na minha opinião. Ela tinha menos peso, quando eu comecei a falar com ela tinha 90 quilos, e ela foi para 120 para poder fazer a cirurgia. É uma coisa esquisita, né, gente? Uma coisa que Mas aí também entram os parâmetros que não são nem. São parâmetros. Outro dia eu estava falando sobre isso. Os parâmetros que indicam a cirurgia bariátrica e metabólica, eles foram feitos no século passado, literalmente. Eles são muito antigos e impõem isso. Um IMC proporcional, porque aí o plano de saúde vai estabelecer dessa forma, a pessoa engorda para fazer. E tem sobre isso uma questão muito interessante, que assim, um médico amigo meu fala isso com os pacientes, fala: olha, você sabe que fazendo a cirurgia bariátrica, você vai ficar comendo aquele tanto de caldinho assim no copinho pequenininho de cafezinho, você vai passar um tempo comendo isso dessa forma? Sei. Você está preparado para fazer isso? Estou. Você vai aguentar fazer isso? Vou. Então, por que você não faz a cirurgia? É um caminho a bariátrica para algumas pessoas? Sim, eu imagino que sim, mas eu acho que é possível primeiro tentar. Já que você já está no nível da bariátrica, eu acho que não custa tentar, porque tudo, na minha opinião, tudo está aqui, está na nossa cabeça. Não está na nossa boca, a dieta está 100% na nossa cabeça. A determinação toda vem daqui, não vem da boca. Concorda, Fernando? Concorda, Moema? A decisão não é assim, não vou comer isso. A decisão é: vou abrir mão de determinadas coisas e vou mudar o meu estilo de vida. Eu vou me reeducar. Essa é uma decisão complexa. Eu falo que é que nem casamento. Eu vou acordar todo dia e falar: quero continuar casada. É uma decisão diária de regar a plantinha e falar: vou acordar, beleza, minha família é isso que eu quero, vou continuar casada. Porque são decisões importantes, né? De limites. Eu gosto de falar, contar essa história, eu gosto de tomar uma cervejinha, eu sou mineiro, eu gosto de jogar uma conversa fora ali, tirar gosto. Um pão de queijo gostoso, uma linguiça. Aí a Mila, ela falava assim: pronto, agora você está liberado e tal, mas vamos estabelecer metas? Eu falei: não, eu não quero estabelecer quantas cervejas eu vou tomar. É preciso estabelecer. Aí eu fiz uma brincadeira com ela, mas eu não sabia. Quer dizer, ela não sabia que eu estava brincando, e na verdade eu é que aprendi a lição. Eu falei: então tá. Eu falei um número estratosférico, eu falei 40 cervejas. Ela, no fim de semana, era uma brincadeira. Ela falou assim: tudo bem, pode ser, mas saiba que 41 você passou dos limites. Está entendendo onde é que vira? Então que eu tomasse cuidado de contar essas cervejas, já estava na disciplina. Se eu contasse, claro que nunca chegou a tanto, mas esse limite ele precisa ser colocado, né, Moema? Porque assim o cérebro vai entender, né?
Então, Mãe, porque mas você acha que essa luta é uma luta eterna? É uma luta que a gente vai passar a vida lutando com a balança? cuidando, sim, eu acho que vai cuidar sempre, vai ter que cuidar sempre, porque os alimentos são muito aditivos, né, no sentido do paladar, né, da química que ele provoca, te dá muito prazer em muito pouco tempo, né, então você come um alimento que te explode de prazer, de dopamina, num espaço de tempo que você sozinho não vai conseguir. Então, enquanto você for movido por esse essa explosão de prazer, você vai ser muito difícil você controlar a alimentação. E quando você descobrir que você pode ter um patamar de prazer, não é que ninguém está falando, para virar nada contra os budistas, mas que eu não tenho que passar a ser assim para poder viver, e se encontrar qual é o meu limite que eu posso lidar com essas coisas, que eu tenho controle, que eu consigo contar ainda o que eu estou fazendo, que eu ainda estou atento ao que eu estou fazendo. Não estou já entregue à comida ou à bebida, porque para mim a comida embriaga do mesmo jeito que a bebida, porque você começa a comer, você não consegue parar de comer, ainda mais se for doce, essas coisas. E o Tanto, chocolate? O que que tem no é, chocolate que dá tanto prazer? Não sei o que tem ali. Olha que tem gordura, gente, se gordura, bobear, troca um bom beijo na boca por um pedação de chocolate, né? Um pedacinho não, mas um pedação dá para pensar. Mas também é o seguinte, o doutor Alfredo Halper dizia, olha, você vai comer um chocolate, como um bom chocolate, né? Porque a gente até já falou isso, né, Dri? A culpa engorda também. A culpa tem muitas calorias, né? Come logo um Concordo. bom chocolate. Também porque acho, já que é para furar, vai no bom. a culpa vai te deprimindo, então você, para melhorar a depressão, você vai comer, né? Toma açúcar para dentro do corpo. O chocolate é uma mistura, é um alimento lindo, maravilhoso, hiper prazeroso, né? Tem a parte do paladar, tem aquela parte da maciez do chocolate, que ele é feito para isso. Então, você come, é estonteante aquilo, só que um pedacinho normalmente não satisfaz. Eu admiro quem consegue comer um pedacinho. Não, lógico que não satisfaz. É igual o pão prefiro francês. agradecer. Eu falo, não, muito obrigado. Eu tenho uma admiração enorme. Ai, meu Deus do céu, que Agora, difícil. Ô, Fernando, foram 20 quilos para fora, 20 quilos que você perdeu. 2 meses. em 2 2 meses. meses. 2 meses. Isso foi assim. E te rendeu também o livro, né? E te rendeu esse livro. Que O você meu hoje tem primeiro um podcast. que dá nome ao podcast. É muito legal isso, na medida do possível ou quase. Ou seja, já é na medida do possível. Se não der, ainda tem o quase. Mais pernicioso do que, mais permissivo do que isso é impossível, né? Porque cada um tem a sua medida. E o grande problema é a gente ficar achando a medida do outro. Como é que eu posso querer a medida da Galisteu? Não vai ter jeito. A régua do outro não é a nossa régua, né? E nesse tempo, né, Dri, de parâmetros de internet, de Instagram, a gente pega o palco do outro analisando com o nosso bastidor. Frustração na certa, mas esquece que o outro também tem os bastidores. Os bastidores são inevitáveis para todos nós, né? E a gente esquece também a quantidade de filtro que tem ali, né? Esquece também a quantidade de ajuda que tem ali. Eu, pelo menos, adoro usar um filtrinho. Não abro mão de um filtrinho. Mas olha. Aquelas fotos que você tirou lá em Lisboa, aquela temporada maravilhosa naquele hotel. Eu acordava no meio da pandemia. Meu Deus, aquele calor aqui de São Paulo. Eu via você linda e pensava. Bom, merece, é isso aí. Cada um com o seu qual. Estava ali trabalhando, ralando, mas foi uma experiência incrível no meio da pandemia mesmo. Mas eu queria saber de você sobre essa tua ideia do livro, né? Se você conta que perder peso ou manter o peso, o que é mais difícil? Você fala disso? Não, essa é uma pergunta assim que essa resposta ela é da Moema. A Moema me ensinou. Virou uma das frases mais emblemáticas do livro. Aliás, a Moema é um dos personagens principais desse livro. E eu vou deixar ela responder, porque ela fala também sobre isso. Essa questão da manutenção, eu não sei exatamente qual é a frase que o Fernando está lembrando, tem muita coisa que a gente foi conversando. Eu falo o seguinte, olha, é difícil ser gordo, é difícil começar o regime, é difícil fazer o regime e é difícil manter depois que emagrece. Escolha o seu difícil. Que difícil você quer para você?
Tudo É, é difícil. não tem jogo de fato, não tem, né. Mas você vê as histórias de vocês, eu adoro, adoro, porque são dois modelos de tratamento, né. Se a pessoa vê a Adri assim, acha que caiu do divino. Não, tem muita relação, tem muito trabalho, tem muita malhação, né. Então é isso, cuida do peso, porque a pessoa olha assim: "Ah, não, imagine, para ela não tem dificuldade". Ninguém tem noção do que é a dimensão, né, de 2 quilos, 3 quilos, para você 4, e uma pessoa que tem muitos quilos. Então não, uma pessoa não consegue entender, né, que para isso você tem um hiper cuidado. E o Fernando, eu sempre falei para ele, eu adoro o modelo dele, porque ele não vai ser aquele paciente que vai viver um religioso da dieta, né. Então ele: "Ai, não como mais isso, não como mais aquilo". Não, ele come de tudo, bebe cerveja, né, e vem mantendo o peso há quanto? 7 anos, Fê. Então, mas Então, 7. você tem essa folguinha? Você engorda um pouco, aí volta para uma é dieta um pouquinho claro, mais né? Essa rigorosa? folguinha que todo mundo teve agora nos últimos 7 meses, eu também É acabei uma tendo. folgona, né, foi uma folgona que pegou todo mundo de calça curta. Eu tô vendo todo mundo correr atrás do prejuízo agora É. num Você lembra, desespero. Adri? Logo no início o pessoal já deu um aviso, falou assim, ó, quando for provar uma calça, não prova a calça de pijama não, vê a calça jeans, porque é ela que vai dar a real. E aí a É. gente ficou nessa, de provar o pijama, achar que estava tudo bem. Aliás, você que está ouvindo a gente, a ideia de falar com o Fernando, com a Moema, falar sobre as novidades, porque sempre tem uma novidade, né? Sempre tem um método diferente, sempre tem uma forma de lidar com o emagrecimento de um jeito diferente. Como o Fernando falou, tem coisas que são do século passado, literalmente, né? A cirurgia, por exemplo, ela se baseia numa régua do século passado, diferentemente do método Ravenna, que está sempre atento às novidades, o que você pode fazer. Então, na verdade, é para tentar te estimular a não relaxar. O fato de perder peso, ele está totalmente ligado à autoestima. Às vezes você não quer perder peso, mas você quer manter o seu peso, você não quer engordar. Às vezes você não quer perder peso, mas você quer se gostar mais, você quer entender mais o que está acontecendo com o seu metabolismo, porque ele muda a cada ano. Então, é um jeito da gente aprender a lidar com essa questão. Tanto que, de vez em quando, eu fujo lá da clínica, me dou alta, e aí toco minha vida. Mas depois eu volto correndo lá para. Eu falo, mas você já não sabe, você já não entendeu já, mas é diferente frequentar. É completamente diferente. Estou certa, Moema? Com certeza, porque a clínica não tem que ter: "Ai, não, que eu vou ficar não, é um lugar que te cuida, ajuda você a cuidar". Você entra ali dentro, o clima já é esse, todo mundo lá comendo, gente, pessoas que estão em manutenção na clínica há muitos anos e almoçam lá todos os dias, né. Então, assim, o Alê também almoça lá muito. Então, são essas, é uma facilidade, você não ter que brigar com os seus desejos internos. Então, a comida é gourmet, que eu acho que talvez é a maior assinatura nossa, que a comida tem uma palatabilidade maravilhosa. Então você não tem essa coisa que a Camila falou para o Fê quando ele começou, para o Fernando. Você é sem sofrer, porque você tem resultado. Tem coisa pior do que você fazer dieta e não emagrecer? Não tem, né? Não, é Não tem. muito frustrante, é Não, terrível. Ou ninguém. ficar só no alface com tomate também é terrível, porque ninguém aguenta. Tem dieta que você começa a fazer e você não consegue dar sequência nela, porque ela é tão dura e ela é tão difícil que você não consegue manter aquilo. Já a dieta do método Ravenna, ela tem uma flexibilidade que te ajuda a manter mesmo em casa. Por exemplo, eu almoço na clínica todos os dias que posso e carrego comigo a minha comida do jantar que tem lá no Ravenna Gourmet. Tem também, você vai lá, escolhe faz o seu cardápio para não enjoar, tem todos os tipos de caldo, comida, traz para casa. Hoje eu não quero comer Ravenna, mas você sabe aonde você pode ir, qual é o tamanho da carne que você pode comer, qual é a quantidade do caldo que você tem que comer, como você pode lidar com aquilo dentro da sua casa, sem ser essa questão daquela dieta que você não pode nada nunca. Exatamente. Tem um negócio legal, né, da porção, né, da percepção, do entendimento do que é fome, do que você realmente precisa. A gente se desacostuma muito com essa questão da quantidade e, na verdade, a gente não precisa de mais do que isso. Uma boa experiência que eu recomendo para muitos amigos, amigas, é o seguinte: vão almoçar lá na clínica para você ver. Comer muito menos do que a gente come normalmente, sem passar fome depois, sem falar, mas é diferente,
faço uma comparação aqui agora com restaurantes franceses. Tem restaurantes que você vai e fala, puxa vida, não vai fazer falta não, esse pouquinho de comida? Realmente tem alguns que, puxa vida. É verdade. Mas lá na clínica não existe isso, porque tem todo um processo para ficar palatável, tem aquela sopa maravilhosa, aquele caldo que vai abraçando as Vai acalmar o papilas. seu coração, né? Você que está ouvindo a gente, se você for experimentar esse método, você vai ter um caldo que acalma seu coração logo de cara. É Você fala, ai verdade, meu é Deus, deixa eu verdade. tacar pimenta aqui, vamos de pimenta. Tem sobremesa, é quase um menu de degustação, assim. Tem uma continuidade ali, né? Que te dá saciedade. O que a gente precisa num regime se não é isso? Olha, hoje de Rituais. manhã, hoje de manhã, Moema e Fernando, eu passei lá na clínica só para comer o crepe de doce de leite com banana. Eu tive a pachorra de sair daqui, ir para lá, comer o crepe, voltar para casa, tomar banho, depois voltar para lá para almoçar. Eu tive a pachorra de tanta vontade que eu tava de comer o crepe. E ainda emagrece, não é maravilhoso? Olha aí, que loucura, gente, porque a gente fica com... Você já comeu esse crepe, Fernando? Não, esse tá no cardápio? Tá no Tá café da manhã. no café da manhã? Esse é fresco, é feito na hora lá, Ah, tem que comer sim. lá. É Eu gosto fresco. demais desse caldo de abóbora, eu gosto tudo que leva abóbora, a combinação de abóbora com camarão é sempre muito bem feita, é muito bom. Os peixes também que são usados, sou fã, muito, muito bacana. Estou falando desse cardápio indoor, né? Esse que a gente faz em casa, que a Moema, antes da gente começar a gravar, a Moema estava me dando uma aula de preparo para que a gente se aproximasse em casa do que É, tem. eu já comecei falando disso também, gente, porque é difícil lidar com congelado em casa. É, Por mais fácil que pareça, vamos só descongelar e botar ali no forno, não. Tem todo um processo para ficar bom, para ficar bonito, porque a gente usa todos os sentidos para se alimentar. Isso é importante na hora de emagrecer também. A gente está fazendo indoor e tem aprendido a lidar com esses 5 sentidos, né? Isso é uma coisa que transforma a gente. Você não percebe, mas o tato, o paladar, o olfato, a visão, que mais está faltando? Tato, Então, paladar olfato, olfato, e a audição. Todos audição. esses sentidos estão 100% ligados a uma alimentação gostosa, saudável, ao cheiro do bolo no café da manhã, ao pãozinho quente, à mãe cozinhando na cozinha, quando você era pequena. Tantas coisas acontecem que te remete a uma memória maravilhosa que tem a ver com comida, porque nós brasileiros levamos a alegria e a tristeza tudo para a mesa. Faz parte um pouco das nossas emoções. Memória afetiva, né? Memória afetiva, né? Memória afetiva, memória Então, afetiva. Teve um caso tão legal de uma paciente que contava que todas as noites ela tinha que tomar um vinho. E você olhava assim, uma mulher já de idade e tal, mas que drama, né? E aí eu contei aquela história do Ratatouille, sabe daquele filme? Que o cara, quando vai degustar a comida do ratinho, e ele vai e lembra da mãe cozinhando, né? Gente, ela começou a chorar, aí ela foi identificar, até me arrepio quando conto essa história, ela foi identificar que é porque o marido tinha falecido e ela tomava sempre uma dose de vinho com o marido de noite. Então, ela estava tendo prazer com vinho? Não, ela estava revisitando esse encontro com o marido dela que ela tinha todas as noites. Então, se a gente não vai reconhecendo isso, né, e ela estava fazendo mal a ela, porque óbvio que se você associa isso com dor, a comida começa a entrar em um outro lugar. Deixou de ser aquele vinho, aquela dose que eles tomavam toda noite, de companhia, né, para ser uma coisa de, sabe, de acalentar uma angústia, um sofrimento, né? Então, essa é a comida mais perigosa que eu acho, porque isso não tem a ver com sobrepeso, isso não tem a ver com estar com o bumbum duro na praia, isso não tem a ver com nada disso, tem a ver com saúde. Quando a gente se atrapalha a esse nível, assim, por angústia, por tristeza, começa a colocar a comida para dentro, nem sente, vai comendo o que nem sabe o que está comendo, vai comendo por comer, na compulsão, isso vira um hábito também. Os hábitos ruins, eles colam na gente de um jeito mais fácil do que os hábitos bons. Isso é uma verdade. E aí, para você se livrar deles, você acaba tendo que sofrer muito, porque não é só se livrar de um peso que você não quer, é se livrar de um hábito que você construiu na tua vida e que só você vai poder tirar, e tá tudo na nossa cabeça. Por isso que eu falo que a dieta tá muito mais ligada ao cérebro do que ao estômago.
sabe? Porque eu acho que está tudo aqui, ó. Fernando, você encontrou a sua medida? Você chegou numa medida que te Então, faz muito bem? você fez uma pergunta falando sobre, puxa, será que essa luta vai ser para sempre? Então, Falei é isso. isso. Eu acho que a medida é essa percepção. Não, a resposta principal é que não encontrei, mas a resposta positiva disso é que ainda bem que eu não encontrei, porque é sempre uma procura, é sempre uma busca. A vida é o que acontece enquanto a gente está fazendo planos, né? E Não aí, acredito que você não encontrou um peso que você olha no espelho e fala, mas eu é me tão... amo assim. A Moema fixou Nossa, uma foto que eu tenho de camisa vermelha que eu tinha, acho que um peso completamente inatingível. Eu fico tentando chegar nesse ponto só para agradar a Moema, mas é muito difícil. gente, Então, ele ficou desenhado. Dri, eu tenho que te mostrar essa foto. Ele ficou desenhado, é uma camisa vermelha dessas de esporte. eu já pus uma verde, já falei, não é igual a vermelha. Põe uma amarela, não é igual aquela vermelha. Moema, mas olha aqui, e essa azul do Cruzeiro? Não é igual a da vermelha. Eu tenho o meu peso ideal, que é também muito difícil, porque é o meu peso, não significa que é o peso do olhar dos outros. As pessoas acham, Adriane, você é louca, você está falando de dieta, você é magra, você malha todo dia. Gente, só a gente sabe a hora que a gente coloca a calça, e só a gente sabe na hora que você está passando um creme depois do banho, que você está se fazendo um carinho, é que você sabe o que te incomoda. Para o olhar do outro, não incomoda. A gente está sempre vestido, a gente mora em São Paulo, né? A gente usa roupa na rua, porque se eu morasse, você mora num lugar de praia, ainda você usa menos roupa, mas em São Paulo a gente usa, então você vai escondendo, e a gente tem o hábito de esconder da gente mesmo que a gente não quer ver, que é a tal da autossabotagem. Então a gente sabe que não está legal, a gente esconde da gente, foge do espelho, e assim a gente vai empurrando com a barriga mais um pouquinho. E esse é um grande perigo. Minha pergunta é: tem alguma novidade em relação à perda de peso? As novidades, né, do tratamento, né, que você fala, que sempre a gente está buscando coisas novas, né? O que a gente viu agora, por exemplo, na fase da pandemia, né, que a gente viu, e agora, que é uma clínica de presença, de convivência, como a gente faz? Como é que o pessoal vai ficar nesse período isolado em casa? Então, a gente trouxe toda a nossa operação de grupos terapêuticos online, né? Então, a gente tem o dia inteiro, a gente tem grupo de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Quando está na dúvida do processo dela, do tratamento, ela entra, estou sozinha, estou com vontade de comer, estou angustiada. Então, a gente viveu muito o suporte terapêutico, mais do que nunca, né? Trazer outras linhas que trazem mais tranquilidade para a pessoa. Agora a gente está trazendo um conceito de yoga, né, que é o yoga mais de higienização, que manter seu corpo equilibrado, com circulação garantida. Então a gente sempre está trazendo esses processos de que ajuda a pessoa a entrar em contato com você mesmo, né? O próprio indoor que a gente estava falando agora, que a gente está trabalhando os 5 sentidos. A gente teve uma prática com argila para trabalhar o tato. Nossa, foi uma experiência que o pessoal viveu nisso aí, com um especialista, né? A gente leva um arte-terapeuta para fazer as práticas. Então, o pessoal consegue viver também não só com a fala, sabe? Poder viver as sensações. Então, cada vez mais a gente está trazendo isso também no tratamento como muito forte, como uma E você que grande... está ouvindo e está achando que isso não isso aí é bobagem, imagina, isso é coisa... Não é bobagem. Eu estou muito acostumada com dieta, muito acostumada com esporte. Um dia na clínica falei, eu vou ouvir estava tendo uma palestra, aí depois falei, imagina que eu vou ouvir uma palestra sobre alimentação, não faz sentido, eu conheço já bastante, não o suficiente, mas ela vai falar as coisas que meio que eu já sei, os alimentos que eu tenho que abrir mão. Aí a Moema falou, escuta a palestra, vai lá. Pois eu fui, eu saí completamente apaixonada pela palestrante, completamente apaixonada por tudo que eu aprendi ali. A gente tem um preconceito, sabe? Falar, eu vou mexer com a argila, isso vai mudar o que no meu peso? Eu vou assistir uma palestra, que eu vou falar... A gente tem esse hábito tendencioso de dizer não. A gente quer já o resultado imediato. Essas coisas todas são importantes para a nossa compreensão tanto da dieta como do alimento. Você escutou alguma palestra, Fernando?
Olha, não só acompanhava, como tive a grande felicidade de encontrar um grupo que falava e pensava em sintonia com o que eu estava vivendo. Essa é a parte mais legal do processo. Um grupo que se reunia no final da tarde, no início da noite, e pensava no início assim também como você, Adri. Puxa vida, vou ouvir lá um tanto de gente contando uns dramas, mas é É. com esse espelho que você se identifica, né? Com lutas que são iguais à sua, com dramas que são vivenciados iguais aos que você vive, relações com a comida parecidas com as que você tem, e isso vai te dando força, isso vai te dando, vai fechando o elo, né? Eu fiquei muito impactado por essa vivência com os grupos e também com as consultas com a Yamila, que é fantástica nessa percepção do que a gente precisa para entender o que está faltando para a gente preencher. Não é só alimento, né? Não são só as calorias, né? E a gente está lá abrindo a geladeira procurando isso, né? Aliás, você atacava a geladeira durante a noite? Rolava essas coisas assim, Então, tipo eu sou zumbi? mais de manhã, assim, sabe? De manhã É? eu me seguro bem. Mineiro, né? De manhã. Aquele café da manhã que é tipo um Nossa, brunch, falou assim, no é? meio aí, no início você falou de pãozinho. Ui, pãozinho. Pãozinho é de matar, né? Aquele Pãozinho. pão que faz crack, assim, que você come, Nossa, tem aquele... aquela Afe manteiguinha. Maria. E a manteiga chega, derrete, assim, escorre no pão. Chega a Eita, escorrer. sacanagem. Aí é demais. Todos os desejos aí, só fazendo essa descrição, né? Não precisa nem comer, já pronto, já falou. E nessa pandemia, a gente tocou nesse assunto, a Moema falou, essa pandemia mexeu profundamente com muita gente, acho que com todos nós. Até quem não era ansioso ficou, quem não era comilão ficou. Todo mundo tem uma história para contar ou de angústia, de solidão, de medo, de ansiedade, de insegurança, e acabou descontando de alguma maneira na comida. Né? É difícil quem não ganhou uns quilinhos na pandemia, mesmo aquele que conseguiu driblar, conseguiu malhar, mesmo assim, ainda assim, acabou excedendo um pouquinho, porque acho que está dentro da conta também, né? Somos humanos e faz parte, eu acho que isso faz parte da vida de todos nós. Mas te deu mais trabalho nesse momento, Moema? Você está vendo o retorno das pessoas na clínica, as pessoas procuraram, você está percebendo que essa angústia apareceu? Nossa, somente no início as pessoas estavam muito angustiadas. A gente falava assim que, imagine, você tem sua vida, sua rotina acelerada, fast, né? Não é fast food, é vida fast. Aí de repente, quando você vê, você está dentro de casa, sem sair, sem outras coisas para entrar no seu dia a dia. E o que você faz, né? O cara dentro de casa, sozinho, e começou a aparecer a comida, aquelas encontros que o pessoal fazia para beber na internet, que não podia ir para o bar. Então, o cara que às vezes bebia um dia na semana, passou a beber todos os dias. Então, foi um problema. Então, muitos pacientes se sentiram muito mal, muita gente voltou para a clínica, gente que já estava afastada, já não estava mais frequentando ativo na clínica, e os resultados, maravilhosos os resultados da clínica, os pacientes, até gente que não estava conseguindo voltar a fazer o tratamento perfeito, com essa constância, dieta perfeita, percebe que quando eu estou com a alimentação controlada, eu me sinto melhor. Isso é um grande poder da alimentação. Quando eu tô bem controlado com a alimentação, eu sou capaz de entender melhor, escutar, fico mais tranquilo. Por mais que protestem quem está ouvindo, mas é muito verdade. Você consegue separar as coisas, você consegue interpretar melhor, você fica mais inteiro. É o efeito de uma alimentação mais adequada, mais controlada, sem essas comidas que te disparam insulina, disparam o desejo de querer comer mais, porque tem comidas que você começa a comer e não consegue parar. Quais são elas? A base de açúcar, farinha branca, né, a mistura com a gordura, são essas comidas altamente palatáveis. Você começa a comer e você dispara todo um ciclo. Uma pizza, por exemplo, é altamente palatável, né? Altamente palatável, farinha, né, a pizza tradicional com farinha branca que se transforma, bate dentro do seu corpo, ela transforma em açúcar. E esse açúcar dispara a insulina, aí o corpo pede um pouco mais de açúcar, eu quero comer mais, aí daqui a pouco eu estou com fome de novo, são gatilhos são alimentos que vão te dando fome, não tem saciedade para esses alimentos. Cada vez eu quero comer mais, não consigo parar, tem que dormir para poder passar.
né? Então, são alimentos de difícil controle. Então, óbvio que existe forma de você O entrar em que a gente contato pode se com agarrar ele. mais? No ovo, por exemplo, na salada, na proteína? Onde a gente pode se agarrar? Olha, o ovo é um alimento praticamente quase perfeito, né? Mas também você não vai comer só ovo na vida, né? É Então, porque enjoa também, né? não, não, a gente não propõe isso de jeito nenhum. São alimentações na manutenção. Uma pessoa que está na manutenção de peso e que já tem mais tempo, a gente chama até clube, né? Que é o pessoal que até com padrão ouro de alimentação. A gente vai trabalhar com carga glicêmica. Então, esses alimentos que dão muita fome é porque tem alto índice glicêmico. Então, ele entra no corpo e se transforma em açúcar muito rapidamente. Então, esses alimentos têm que estar balanceados com proteína. Então, a gente tem que aprender as técnicas. Por isso a gente dá palestra, por isso a gente explica. Você tem que ter domínio do que você está fazendo. Eu não posso fazer uma coisa que é um parêntese e daqui a pouco eu descarto ele. Eu me proponho a fazer aqueles dias. E depois, quando você vai malhar e você começa a perder massa magra porque está comendo mal. Vou correr e não me alimento adequadamente. Para tudo tem uma alimentação adequada. A gente tem dificuldade de aceitar isso, que eu tenho que pensar no que eu vou comer para o que eu vou fazer, né? Então, eu tenho que ter alguém que vá me orientar isso, ou eu aprender as técnicas, né? Então, você faz essas combinações, né? Alto índice glicêmico junto com proteína, vai dando um médio índice glicêmico que eu sou capaz de comer. Uma sobremesa numa refeição completa, com salada, com proteína, e você no seu peso, você vai comer uma sobremesa dividido com as pessoas da mesa, não vai acontecer nada. Você não vai sair enlouquecido porque comeu aquilo, de você no seu peso. Então, é isso, é a medida. O segredo está na medida e nas combinações. Esse é o segredo. Fernando, como é que dá para ser leve num momento pesado como a gente está passando? Fala aí do seu livro novo. O livro novo é um pouco dessa história, né? Em 2019, eu saí da TV Globo, depois de 3 décadas usando o mesmo crachá, tive a sensação de que eu estava saindo, despencando de um caminhão de mudança. Prum, você cai ali, não sabe o que aconteceu. Depois, em 2020, o mundo inteiro caiu desse mesmo caminhão de mudança. Então, o livro tem essa convergência de pontos de contato com a minha história, a minha reinvenção, minha redefinição de pessoa, profissional, de entendimento, uma carreira agora na internet, podcast também. De repente, o título teve tudo a ver com o que estava acontecendo. A editora Rocco teve essa sacada de construir essa história, né? Do livro, falando também sobre esse momento, né? Como ser leve em um mundo pesado. Pode ser inclusive, com relação à Clínica Ravenna também, né, Moema? Ô, Fernando, como é que é a sua dieta? Você fala para mim hoje, por exemplo, ontem que você pode me contar como foi o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar? Atualmente está fácil, porque eu tô igual a você. Olha que chique, tô na sua. A gente está de Ravenna Indoor, né? A gente tá então a gente está comendo a mesma coisa. Quando não tem o Ravenna, como é? Você acorda... Eu gosto muito de um cafezinho da manhã, assim, bacana. Reforçado. Então, o que é o seu café? Vamos lá. Olha, vamos fazer assim, durante a semana, ovo e queijo. Ovo, queijo e café. Ovo, queijo e café. Não tem nada de errado, tem... Tá perfeito. Talvez na medida, né? Talvez na medida. Mas se você for na linha proteica aí, não teria problema, né? O ideal é O pior é o meu, que é bolo... biscoito. O meu café da manhã, amor, se eu puder escolher o meu café da manhã, é aquela panqueca, mas não é a panqueca que a gente pode, é aquela panqueca americana, com um pedaço de bolo junto, porque eu sou doceira, eu sou formiga, eu vou atrás do doce. Então, para mim, o doce, ele tá sempre em primeiro plano na minha vida, que é um problema. Então, o seu café da manhã eu tô achando muito organizado, continua, seu almoço. Aí vem o almoço, eu consigo passar bem essa transição aí do almoço, do café da manhã para o almoço. O almoço mineiro, um arroz, feijão, uma carninha, uma salada, muita salada. Descobri na quarentena a fermentação, os probióticos, fazer assim cenoura fermentada, brócolis, beterraba. Então, dou muita atenção a esses probióticos. E à tarde, um lanchezinho e pronto. Um lanchezinho que pode ser mais um ovo, ou então um cremezinho
banana batida, banana congelada batida assim, com um pouquinho de leite, fica aquele smoothie de banana. É bom, com uma granola. E pronto. Isso, eu tô achando você bem saudável. E o seu jantar? Não tem. Encerro as atividades ali por volta de 5 horas. Não come mais, Fernando? Não tem Não. sair para jantar, não tem o jantar com a esposa, não tem esse momento? Assim, durante a semana, não. A gente dorme muito cedo, eu acordo por volta de 5 da manhã. É um hábito desses últimos anos, fazendo o programa, né? Eu tinha que estar muito cedo na Globo, mas sou um curto dormidor pela definição dos neurologistas, estudiosos do sono. Graças a Deus, minha mulher também é. Isso divide casamentos, o curto e o longo dormidor, né? Claro que divide, assim como o ronco. Ô, Moema, kombucha, linhaça, quinoa, agar-agar, kefir, probióticos, tudo isso faz parte? Ou tudo isso é lenda? Não, tudo está. Então, isso aí também entrou. Essas coisas que vão aparecendo, a gente foi atualizando a orientação alimentar, incluindo tudo isso que é saudável. A gente não pode fechar os olhos a isso, né? Se é saudável, você tem que incluir. Esses itens todos que você mencionou, eles estão todos no cardápio de descenso hoje da clínica. Né, todos esses, o agar-agar, o kefir, né, eu estou falando isso porque nós vivemos épocas, teve a época do ovo, agora o ovo não está muito em alta, aí teve a batata doce, teve uma época que a batata doce, ela era simplesmente o carro-chefe de todo mundo que queria fazer dieta e que tinha uma vida esportiva ativa. E aí agora falam muito da kombucha, falam muito dos probióticos, é um outro momento, né? Porque o probiótico aparece agora nessa coisa do segundo cérebro, que é o intestino, né? Ele como um grande modulador, né, da sua qualidade, né, de emagrecimento, de manutenção de peso, né? Então, tem que olhar para isso, não dá para não olhar para os probióticos, né? Porque eles trazem as bactérias positivas, né, que te ajudam a você fazer uma absorção adequada dos alimentos. Então tem que estar vendo, sem entrar na coisa da moda, e sim com o critério técnico e científico, ver o que agrega valor. Né? Você vê o kombucha, que é uma bebida que eu acho super interessante, uma bebida charmosa, gasosa, né? Então até para você querer tomar uma coisa que, até para parecer, quando você está de dieta, que o álcool não está entrando nesse momento, e ele fica uma bebida super interessante. Né? Então você também tem que ter técnica para poder viver esse mundo, né, de convivência, de que é legal, quem curtir, as bebidas adaptadas, os drinks adaptados que a gente tem uma nutricionista que é bartender. Sexta-feira ela vai dar uma aula sobre bebidas atrativas que sem álcool. Né? Então, é isso, as pessoas também têm que participar desse mundo. Não você fica sempre de fora, se eu não bebo, eu tô fora. Né? Então, isso não significa que você não vai poder beber nunca mais, é tudo na moderação. Tem um processo que você tem que começar abrindo mão. Depois ele vai entrando de novo na sua vida de um outro jeito, até porque a gente entende o alimento diferente depois do processo. A gente também, quando passa por esse início, compreende tudo que você está comendo ali, mesmo quando você já está fora da dieta, você cuida disso. É muito legal essa relação que se transforma. Eu duvido que o lanchinho do Fernando era uma banana batida com leite e granola e ele ia falar que é uma delícia. Não. Ele está falando para mim que fora da dieta é uma delícia. Eu não acredito que ele está falando isso para mim, porque eu que estou sempre de olho na dieta, não acho. Acho uma delícia na dieta. Mas meu erro é sempre a quantidade. Eu não estou falando de uma banana, eu estou falando de 6 bananas congeladas, batidas no congelador, cremosas, uma copa de assim, bem grande, entendeu? Eu não estou falando de uma bananinha. E a banana chamada banana caturra, que é aquela banana nanica, grande. Então, de nanica não tem nada, né? De nanica não tem nada. Moema e Fernando, o que vocês acham daquela coisa do dia do lixo? Que tem gente que odeia que fale isso, porque não tem comida lixo. Eu concordo, eu também não gosto dessa denominação dia do lixo. Acho que não é justo com a comida. Porque acho que não tem... Nem a gente é lixo, nem a comida é lixo, nem tem o dia lixo. Eu detesto essa denominação. Então, acho que é aquele dia livre, vamos falar, aquele dia livre. Existe isso numa dieta? Olha, eu posso te falar num processo de 2 etapas, né, que a gente vive no tratamento.
até 3. Você, quando está no descenso, você não tem, a gente, quando você está fazendo um tratamento para emagrecer, uma pessoa que conseguiu se afastar dessas comidas que te geram compulsão, geram desejo, você reintroduzir ela, é você se torturar, porque você, para abrir mão desse prazer de novo, essa liberação, né, de dopamina, endorfina, essas coisas, você, através do alimento, aquilo ali desperta assim. Então, no período de emagrecimento, você tem as nossas comidas que são palatáveis, tem os lanches, tem as panquecas, tem a pizza, né? Quanto mais a cara de comida, essas comidas que todo mundo, que eram proibidas na vida da mulher, que a mulher não podia comer, mais eu gosto, mais me chama a atenção. A panqueca, a pizza, os doces, né? Que é uma coisa que você come saudável. Agora, no processo de manutenção, quando a pessoa chega no peso, a gente reintroduz tudo, todos os alimentos, todos. Né? Não tem alimento que não é introduzido. Aí são escolhas, e você vai ter que fazer dentro da sua vida, que a gente chama de ética alimentar, 80% do seu tempo é essa que o Fernando vai contando, uma vida muito regular. E tudo. Se perguntar para ele fim de semana, você não perguntou para ele o fim de semana dele, né? Então, fim de semana vale o churrasco, a cervejinha, vale o pé na jaca? Pois então, você não perguntou, né? Controle e menos controle, mas com controle. É a cerveja que vai passar, aqui o Fernando deu o número para a Jamila, que foi uma provocação, né, que ele faz, que a 41ª é o excesso. Então, se imaginar que você vai sair, vai lá tomar seu vinho, sua cerveja, mas você tem que ter um controle, você não pode fazer aquilo ali, fazer os pactos de excesso, que as pessoas se reúnem e fazem pactos de excesso sem limite. O limite é quando você vai embora, quando acaba, né? Então, você tem que ter, porque aquilo ali te causa um mal muito grande que depois você não sabe o amanhã como vai ser. Então, o ideal é que você possa fazer isso e você se mantenha dentro de um programa com menos controle, mas que não tem nada proibido. Qual é o erro que a gente mais comete, na opinião de vocês? Assim, o erro mais comum para quem quer emagrecer? Emagrecer é achar que hoje eu posso. Só hoje. Fernando? Eu acho que é a gente não ser mais forte que nossas desculpas, porque a gente tem ótimas desculpas. A nossa luta é com as desculpas. Uma delas é essa: só hoje, eu mereço. Eu mereço é maravilhoso também, é maravilhoso. Já que, né? Então. O já que é terrível. Você já não está mais controlando. Você diz que é já que eu comia, porque na realidade você já está com tudo instigado quimicamente e não consegue mais parar de comer. Então você vai dizer, já que eu comi, na realidade. Agora eu vou comer, né? Já que eu comi um pedaço do panetone, eu vou comer ele inteiro. Já que foi. Mas foi muito legal a Adri falar sobre isso, assim, o dia do lixo, e a gente analisar a própria expressão da palavra, né? Lixo, né? Poxa, respeito com a comida, né? Respeito com o que você está fazendo na comida. E aí tem outra coisa muito interessante que, poxa, isso lá em Minas tem demais. Você não vai querer, você não vai comer? Então eu vou jogar fora. Poxa, então você vai jogar fora, vai jogar onde? Qual a opção? É o lixo ou você, né? Então você tem que comer, porque senão vai para o lixo. Então você vai comer algo que foi para o lixo, né? Olha, saiu agora, dia 21 de outubro, né, a pesquisa do IBGE sobre a obesidade no Brasil, né? Obesidade e excesso de peso. Então, é assustador, porque comparando 2003 com 2019, porque a pesquisa é de 2019, então você tem um percentual de obesidade que era de 12%, passa em jovens pessoas acima de 18 anos para 25%, né, o percentual de obesidade. Né? E quando você fala, aí você tem 41 milhões de pessoas com excesso de peso no Brasil. 41 milhões de pessoas de obesidade. 41 milhões de obesidade. De excesso de peso, são 96 milhões de pessoas que estão com excesso de peso. 61% da população brasileira está com excesso de peso. E as mulheres, como sempre, pagando dobrado. O percentual da mulher está pior do que o homem. O sobrepeso e obesidade, que eles estão chamando de excesso de peso, 62,6% das mulheres estão assim, né? A gente tem que ajudar as mulheres a sair desse lugar, né? Porque essas dificuldades que a mulher tem, né? Os travamentos de peso, é por isso que vai aumentando da mulher. E os homens, com 57,5% dos homens
né? Não é pouco, não é pouco. Então, mais de 50%. Somos muitos, né? É muita gente, muita gente. 96 milhões é um número gigantesco, né? E subiu muito, você pensar, subiu muito nesse período de tempo, né? A questão da mulher, por exemplo, o homem aumentou de 2003 para 2019 de 9,6% para 22,8% de obesidade, o percentual. Olha que pulo que deu, né? E a mulher de 14% para 30%. Então, Nossa Senhora! Dobrou muito, gente. Então, a gente é uma coisa de cuidar cuidar das pessoas. É isso que eu falo, não tem a ver com a bundinha durinha, com a barriga tanquinho, com emagrecer só pela vaidade. Vale a vaidade? Vale. Mas ninguém está falando disso aqui. Aqui a gente está falando de saúde, a gente está falando da importância, né, de se transformar, de mudar a sua vida, de se reeducar e de poder ter uma vida mais saudável, viver por mais tempo, fugir de médico, fugir de remédio. Não é isso? É esse o nosso caminho. Você vê o Covid aí. O Covid, como diz a médica da clínica que estava conversando comigo, diz que comprovou que a obesidade é uma entidade nosológica. O que é uma entidade nosológica? É uma caracterização de doença. Ficou claro que a obesidade não é só algum descuido, um direito. A pessoa é uma escolha, sempre é uma escolha, mas que hoje a gente viu nesse problema do Covid a gravidade do que é uma obesidade muito grande. É uma das comorbidades que estão envolvidas no Covid, é a obesidade. É uma das que mais apareceu no Covid. Exatamente. Dificuldade para entubar o paciente, dificuldade para respirar, que você já tem dificuldade. Baixa imunidade antes até mesmo da doença, né? É inflamatório, né? Obesidade é inflamatório, né? Então, ficou escancarado, o paciente obeso, jovem, virou paciente de risco absoluto, né? Então, isso é a verdade, isso é a grande verdade, é disso que a gente tem que cuidar. Ótimo! Eu vou pedir para vocês dois deixarem uma mensagem para os nossos ouvintes aqui do Fala Galisteu, do nosso podcast, que eu estou fazendo um especial agora, porque antes eu estava fazendo só com um convidado, agora a gente tem 2 convidados, eu estou fazendo um especial de beleza, porque afinal de contas o final do ano está chegando, eu acho que está, mesmo sendo um ano diferente, atípico, com menos festa, menos aglomeração, sem Réveillon, a gente vai dar um jeito de estar com quem a gente ama, né, de estar perto da nossa família de alguma forma, né? Então, as pessoas no verão, principalmente as mulheres, ficam mais atentas, né, ao que está comendo, sabe que tem um momento meio festivo, ainda que seja diferente, tá, gente? Eu queria que vocês dessem uma mensagem para quem está ouvindo e que está pensando, puxa, será que eu vou encarar, vou emagrecer? Será que dá tempo de emagrecer até o Réveillon ou deixa para 2021? Será que vale a pena? Ou aquela pessoa que está tentando e não está perdendo 1 grama, ela deve estar fazendo alguma coisa contra ela mesma, porque nós somos o nosso maior inimigo, é fato. Então, assim, quem faz dieta e não perde 1 grama, não está fazendo certo. Eu queria a opinião de vocês e uma mensagem para quem está ouvindo a gente sobre esse assunto. Vamos lá, gente, é possível emagrecer, é possível você estar bem com isso, né? Se é seu desejo sempre, não deixe para o Réveillon do ano que vem para pedir isso. Já cuide disso, pensar que no verão você pode estar com outro corpo, e mulher, nós estamos falando aqui de 10 quilos até o final de ano. Então, ir bem, e desenhando o corpo, né, tirando excesso de gordura. Se seu desejo é emagrecer, você consegue ter data para conseguir alcançar esse sonho. Acredite, te faz bem e você se fortalece. Muito bacana. É isso aí. Eu complemento o que a Moema disse, lembrando que a vida é todo dia, inclusive hoje. Então, amanhã, quando você acordar, a vida também vai ser amanhã e depois de amanhã, e todo dia vai ser um dia para recomeçar, um dia para pensar que tudo pode ser diferente, porque esses tropeços são normais, o pensamento de que já que deu errado, vamos continuar assim, ele aparece, mas se a gente lembrar que todo dia é um dia novo para a gente recomeçar, a gente pode ter força para ser mais forte do que as nossas melhores desculpas. Não precisa esperar segunda-feira para começar a dieta, não. Começa no domingo, no sábado, já começa quebrando o estigma, quebra a rotina. Tem uma frase que eu adoro, que é assim: não adianta ter vontade se você não tem coragem.
Então, assim, tenha coragem, porque a vontade de emagrecer um monte de gente tem. Vamos ter coragem de encarar a gente, não é a dieta. A dieta em si, eu acho que ela é o mais simples de todos os problemas. O maior problema somos nós e a nossa cabeça. E as nossas vontades de querer coisas que não fazem sentido. E a gente nunca vai ter resultado quando a gente está falando de emagrecer, porque comer e emagrecer é possível. Agora, comer o que você quiser, do jeito que você quiser, na quantidade que você quiser e emagrecer, já não é possível. Amar. Que prazer ter vocês, que aula, Moema, é sempre uma delícia aprender do seu lado. Fernando, que bom demais seu astral sempre, parabéns pelo seu trabalho na internet. Ah, me diz aí, foi mais fácil encarar a dança dos famosos ou encarar como é que era? Não era Emagrece Rocha, era como é que era? Afina Rocha. O que foi mais fácil? Olha, aquele tec, tec, tec da dança dos famosos. É mais difícil, né? Poxa, eu tinha anjos me ajudando, né? Lá na clínica, né? Foi uma alegria, uma aventura maravilhosa, né? Então, pelo jeito, a Afina Rocha foi mais fácil do que o Tec-Tec. Não é? Foi de um ganho pessoal grande também, não foi, Fê? Não foi só emagrecer, né? Não foi só emagrecer. E você, Adri, o que você acha? O que foi mais difícil? A dança? Sem dúvida, a dança, muito mais difícil. Emagrecer a gente ajeita, a gente resolve, a gente tem o método Ravena, a gente tem como lidar. Agora, o tec-tec a gente não tem como lidar. Olha, um beijo para vocês, muitíssimo obrigada. Derrubar o Faustão não tem preço. Aquele abraço não tem preço. Meu Deus, eu emagreci uns 3 quilos de nervoso. Gente, amo vocês. Até amanhã. Beijão. Beijo, Fê. Beijo, Dri. Fala, Galisteu.